Entrevista. Estamos de volta e os bebês reborn estão viralizando nas redes sociais. As mães desses bonecos relatam a rotina de cuidados, como idas ao médico, piqueniques, alimentação. Rotinas são criadas como se fossem crianças de verdade. Para entender até que ponto, esse cuidado é saudável, vamos conversar com a psicóloga Bruna Batista, que já está aqui no nosso estúdio. Bruna, seja bem-vinda ao Manhã Cidade. O que está acontecendo? vamos explicar, até que ponto isso pode ser um hobby, uma atividade, de distração, e até que ponto isso pode preocupar. Pode ligar. Pronto. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Bem, a situação do bebê reborn vem de camadas e acúmulos de situações, O boneco que ele é muito similar a uma criança real, até a textura de pele, que hoje estão com valores altíssimos, na verdade sempre esteve e agora está cada vez maior, o boneco chegando até a 12 mil reais. Traz um acúmulo de situações. Vamos iniciar pensando na situação do hobby. Do mesmo jeito que muitas vezes os homens gostam daqueles carrinhos de colecionadores, algumas mulheres elas se satisfazem com a coleção de bonecas. E ali a boneca ela foi criada o vínculo afetivo desde a infância. Muitas vezes até aquela mulher que ela não teve condições de ter uma boneca na infância, então ela traz aquela como se fosse até uma retratação com a sua própria infância. E aí se torna um hobby, aquela relação de cuidado, afeto e ok. Vamos para a parte agora de uma segunda camada. A questão do cuidado. O bebê reborn, para questão de idosos que sofrem com Alzheimer, eles são, inclusive, usados como uma terapia, porque ali estimula o vínculo afetivo, a relação com cuidado, o amor naquela relação, justamente porque o bebê traz a relação com a pureza, com a inocência. E aí tem a parte onde ela está trazendo os sinais e, principalmente, o impacto social, que são mulheres que estão abraçando a causa do bebê, da boneca, como um fator de vida. E aí a gente precisa olhar para o fator que aquela questão ali, ela pode se retratar de maneira muito emocional, muito psicológica. Quando a gente olha de fora, nas redes sociais traz o impacto de como assim criando um boneco que não tem vida. E muitas vezes ali existe uma questão emocional escondida, que é uma mulher que está vivendo um luto, às vezes uma carência afetiva, às vezes trata daquela mulher que ela tem dificuldade de engravidar e a necessidade de vivenciar aquela maternidade, ou até de uma mulher que passou por uma perda gestacional. E aí a maternidade hoje, muitas vezes, ela é imposta para a mulher. E aí quando você chega nos 30, por exemplo, é quando você vai ter filho. E aí aquela mulher ela vai se idealizando naquele boneco. E aí a gente também tem um problema que é a fuga da realidade. Por mais que uma mulher ela deseje muito ser mãe, ela desenha ali na cabeça dela como vai ser aquela criança, com quem aquela criança vai parecer. E aí a gente vai para a parte real da maternidade, que ela não tem que ser romantizada, porque muitas vezes aquela mulher está em um lugar de sofrimento, no sentido de que o bebê vai chorar, o bebê vai ali atrapalhar muitas vezes a relação como casal, o bebê vai demandar de atenção, e aí muitas vezes o que é que frustra? O fator de não ter o controle. Quando é que esse bebê vai chorar? E quando é que esse bebê vai adoecer? E aí as mulheres, elas olham para a boneca como se fosse ali, estou exercendo a minha maternidade, mas estou no controle da situação. Quando for de noite, eu coloco na gaveta e não vai ter boneco chorando de madrugada. Quando eu quiser exercer essa maternidade, eu vou exercer essa maternidade. Mas quando eu quiser assistir, não vai ter nada que vai me perturbar. E aí essa relação não é nem sobre a boneca, mas o quanto adoecidas essas mulheres estão e o quanto é necessário olhar para essa relação com a saúde mental. Até o fator da gente ter vivido a pandemia também traz muito reflexo disso. A gente foi perdendo muito esse elo social. A carência ela foi aumentando e aí as pessoas foram consumindo mais redes sociais, a necessidade de se sentir amada e amar também, muitas vezes a relação líquida, a frustração. Então o boneco é alguém que não vai frustrar. E elas usam aquilo ali como um refúgio. Bruna, a gente observa que tudo é questão de equilíbrio, que tem uma função, que pode ajudar no dia a dia, ou de algum trauma, ou de alguma situação ali relacionada à saúde mental. Mas aí a gente vai, é uma linha muito tênue, entre esse suporte a ser um problema. Sim. Exatamente. E quando então observar que, peraí, porque a gente brincou aqui um pouco,
Mas a gente sabe que tem gente que realmente se incomoda, como se fosse um pet, né? Porque tem gente que cria um gato, um cachorro como se fosse uma pessoa. Sim, é uma opção daquela pessoa. Agora, até que ponto aquilo é saudável, não é? Como você chegar, questão de coleções, tem gente que empreende muito dinheiro ali para comprar mais, para comprar acessórios e tudo mais. Quando perceber e como ajudar essas pessoas. Eu estou lembrando agora que eu assisti uma série, tem acho que na época da pandemia essa série, que era justamente sobre uma mulher que ela teve depressão pós-parto e aí ela ficou bem mexida e ficou realmente com problemas de saúde mental e a criança acabou morrendo nesse seriado. E depois descobriu-se que ela esqueceu a criança dentro do carro, né? E aí, enfim, a série a gente depois é que vai descobrindo o que é que estava acontecendo. E ela tem um bebê reborn. E quando esse boneco não está, ela realmente não consegue desempenhar as atividades dela. Como ela fica refém disso que o psicólogo dá como suporte, mas aí vai se extrapolando os limites. Tudo precisa ter o limite, né? Toda relação, seja ela qual for, vai precisar da necessidade do limite. Porque no momento em que extrapola o limite do que a gente já está falando, né? E aí o fator da necessidade do olhar em relação a isso vem inclusive na clínica de psicologia, no sentido de que cada caso é um caso e cada caso se trata de uma individualidade e é necessário estar atento a isso. E aí, na questão das pessoas que hoje usam o bebê reborn como suporte, a família que está olhando, os amigos que estão ali observando, é necessário trazer essa pessoa para uma relação de cuidado. O que é que aquele objeto ali sem vida está representando? E até que ponto esse cuidado para ela se torna uma relação saudável e de fato um suporte. Até que momento ela está vivendo o real e até que momento ela está se alimentando do imaginário. Porque aí a historinha que se conta em relação ao boneco é como se fosse uma presentificação de uma falta. Né? Eu não tenho aquilo. O pet, ele tem vida. Né? Ele pisca os olhinhos, sim, ele se movimenta. Não sei, né? E o boneco, não. Né? O boneco ele está ali só suprindo uma falta e a pessoa ela vai criando a ilusão e a dependência também. Então, no momento em que a pessoa ela consegue observar, é necessário pedir ajuda. Porque muitas vezes aquela pessoa ela não está conseguindo elaborar as emoções dela, ela não está conseguindo representar ali o que é que está faltando de fato na vida dela. E aí ela vai trazendo aquele boneco ali como uma escora. E essa escora vai tornando cada vez mais dependente e até ponto de chegar, muitas vezes, aquela pessoa criar uma dependência tão grande de não querer mais socializar com pessoas reais, de não querer sair de casa. Sair porque não tem com quem deixar. Não tem com quem deixar, o medo do julgamento, o conflito que a sociedade também está vivendo, porque é o estranhamento, é novo, é diferente, né? A gente é adaptado a ver criança brincando com boneco e criando aquela historinha que para aquela fase está tudo bem. Mas aí a gente está falando de mulheres adultas que estão agindo de maneira muitas vezes inconsciente, suprindo só o vazio existencial. E aí é necessário pedir ajuda, buscar um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, dependendo do caso, mas olhar aquele ser como uma individualidade que talvez esteja vivendo um sofrimento. Eu comecei a nossa entrevista perguntando o que é que está acontecendo. Mas a minha pergunta não dizia só respeito a essa temática que a gente está conversando, mas no geral, o que é que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Esses comportamentos, muitas vezes exagerados, eles são resultado de quê, Bruna? A gente pode considerar de um acúmulo. Um acúmulo de cobranças, um acúmulo de exposição, um acúmulo de adoecimento guardado, um acúmulo de estresse, um acúmulo também de isolamento que a gente viveu. Eu sempre penso no sentido de que hoje a gente está vivendo muito reflexo da pandemia. Muito reflexo. As pessoas, ainda, né? Elas estão cada vez mais sozinhas. Elas estão com dificuldade cada vez maior de trocar abraço, de trocar comunicação, de trocar olho nos olhos. Então, tudo aquilo ali está guardado e elas estão sempre buscando fugas. O tempo todo está sendo fuga. Se a gente vai olhar para o sentido geral da coisa, as pessoas elas estão passando 14 horas no telefone, ali de frente a telas, focadas em realidades que não são a realidade delas, trazendo o sentido de buscar mais prazeres. Então, hoje a gente tem até a vivência dos joguinhos,
né? Que aí as pessoas elas estão ali naquela busca de saciar a parte que falta, buscar aquela sensação de prazer. A questão dos jovens hoje com o uso de drogas está cada vez mais intenso. A questão da bebida, da obesidade, tudo está sendo muito exacerbado. E aí a falta do limite. As pessoas elas estão cada vez buscando mais uma relação de ter o controle da situação, mas se perdendo muitas vezes nessa busca. E nesses artifícios que a gente está falando aqui, a pessoa se sente tranquila, né? Parece que a ansiedade diminui, e aí é aquela história que a gente estava falando, é o equilíbrio, né? Até que certo ponto, isso que nos acalma, nos dá uma tranquilidade, passa a ser um problema para atrapalhar a própria vida, né? Isso, exatamente. Se a gente não vai se ponderando naquilo que é saudável ou não, a gente vai também se colocando diante de uma vulnerabilidade muito grande, que às vezes o prazer de estar lá não faz com que você volte para a realidade, porque a realidade vai frustrar. Uhum. E aí, se a gente olha para todo esse contexto, as pessoas elas estão fugindo da frustração. Se não frustra, eu quero. Se não frustra, eu quero. E aí, há muito tempo a gente vem vendo, por exemplo, relações líquidas. Né? E as pessoas se relacionam um dia, no outro dia elas não conversam mais, que é para não se envolver e aí não se frustrar. Então, não se machucar. E aí vai se blindando. Faz parte da vida, e né? Exatamente. Se não tem frustração, não tem vida. Perfeito. Bruna Batista, psicóloga, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Eu espero ter contribuído. Demais. Gente, procurem a ajuda de um profissional. Né? A gente está falando, o bebê reborn foi só um fato para a gente puxar esse assunto. Mas estamos adoecendo. Né? E a cabeça manda em tudo. E se a gente não se cuidar em relação a isso, prejudica todo o restante. 8h58. Vem aí Aline Souza e o Vai Pedir o Quê? Amanhã tem Manhã Cidade Especial em homenagem ao aniversário de Caruaru, tá? Tem reportagens especiais, música ao vivo. Eu tenho certeza que você vai adorar, então não perde. Um ótimo fim de semana e amanhã eu tô por aqui.